Pai, Senhor a todos, que Deus abençoe sua vida. Vamos dar continuidade à nossa série Como Vencer. E vamos falar hoje a respeito de como vencer espiritualmente, na vida espiritual. E no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, para você vencer espiritualmente, você não pode ser negligente. E o que é uma pessoa negligente? Aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Por exemplo, você tem uma gambiarra na sua casa. Aconteceu alguma coisa e você fez aquela gambiarra na eletricidade, por exemplo, né? E você deixa o tempo passar. Amanhã eu mexo nisso, amanhã eu chamo alguém para resolver. Passa uma semana, 2 semanas. Às vezes passa até anos. E um dia aquela gambiarra que você fez pode fazer com que crie um foco de incêndio e você perca os seus eletrodomésticos, você perca os seus móveis. Por quê? Porque aquela gambiarra que você deixou para trás, que você falou que ia resolver, que você sabia que não estava certo e você simplesmente negligenciou. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, você não pode ser negligente na sua vida espiritual. Você sabe que você tem que orar. A oração é muito importante, ela é muito poderosa, ela move a mão de Deus sobre a sua vida. Só que tem gente que negligencia a oração. Assim também é um jejum. O jejum te dá uma força para vencer as tentações, te dá uma força para você vencer as adversidades que você não imagina na parte do jejum. E tem cristão que negligencia. Tem cristão que negligencia o perdão, que é uma ordem direta do nosso Senhor Jesus. Tem cristão que negligencia a frequência de culto na igreja. Hoje, com a modernidade, você tem muitos atrativos na sua casa, né? Coisas que antigamente a pessoa não tinha. Hoje você tem computador, videogame, televisão, você tem rádio, você tem o celular. E isso faz com que você tenha muito entretenimento na sua casa, coisa que os nossos avós, bisavós, até nossos pais muitas vezes não tinham. Então, tem muitas coisas que prendem a pessoa dentro da própria casa dela, faz ela não visitar a família, faz ela não visitar os amigos e faz com que ela não visite ou não frequente a igreja. Visitar a igreja não, frequentar a igreja, né? Então isso é uma negligência. Não toma Santa Ceia, por quê? Porque tem muito entretenimento dentro da sua casa, que prende ela dentro da sua casa e não faz com que ela se confraternize com os amigos e nem congregue na Santa Igreja do Senhor Jesus. Então isso se chama negligência. E para a sua vida espiritual crescer, para a sua vida espiritual andar, você tem que fazer aquilo que Deus ordena: oração, jejum, perdão, frequentar a igreja, tomar Santa Ceia. E negligenciando essas coisas, você acaba tendo uma vida espiritual escassa. Tem muitas pessoas tristes, abatidas e não sabe por quê. Por que eu ando tão triste? Por que eu ando tão abatido e não sabe por quê? Mas a resposta é aí, porque você não faz aquilo que tem que fazer. Oração, ouvir a palavra, louvar a Deus, muitas coisas, né, que as pessoas hoje negligenciam e querem estar sempre bem e felizes, mas na verdade estão vivendo com um vazio enorme no seu coração porque negligenciou coisas tão importantes. E assim também, meus irmãos, em relação às coisas da vida, né? Muitas pessoas são negligentes com as coisas da vida, coisas importantes, né? Dão valor mais ao celular do que à família, fica mais isolado do que conversar. Isso faz com que ela viva uma pessoa sendo uma pessoa triste, abatida, porque negligencia a sua família, os seus amigos. Então, tudo isso tem consequências, né? O isolamento, a modernidade faz com que as pessoas estejam tão conectadas com as coisas do mundo, né? Tão conectada com redes sociais. Uma notícia sai no Japão agora, em menos de alguns segundos nós estamos sabendo aqui, mas ao mesmo tempo tão separadas e tão longe uma das outras, né? Então essa
é minha mensagem para você, como vencer na vida espiritual. Não negligencie as coisas de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, só para ninguém distorcer minhas palavras, né? Eu não estou proibindo você de usar celular, não estou proibindo você de assistir uma televisão, assistir um jornal, nada disso. Eu estou falando que você deve fazer essas coisas sim, mas primeiro fazer as coisas que realmente importam. Primeiro dar atenção ao nosso Deus, que é o único e soberano Deus, o Deus majestoso, o Deus grandioso, e depois dar atenção à nossa família. Aí sim, depois você mexe no celular, você tira um tempo para você. Mas em primeiro lugar é assim. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A paz.